Tá gravando. Eu vou apresentar a tela para poder mostrar a atividade. Calma lá. Aí. Foi. Foi. Tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui na atividade, então. Era a atividade da aula passada, tá? Referente ao tema da aula passada, de PIO. A aula foi ministrada na terça, então vamos lá. Quantas portas digitais nativas o Arduino possui? Então, nativas são 14, ok? A gente pode expandir para 20, porque as portas analógicas, elas também podem ser utilizadas como função digital, só que, por natureza, nativo mesmo, o Arduino Uno possui só 14 portas digitais, certo? Agora, portas analógicas também nativas, o Arduino possui só são 6, né? O número conta de A0 a A5. É um pouco confuso, eu sei, por algum motivo o programador começa contando do zero, mas são 6, né? Então vai dar A0 a A5 e aqui vai dar 0 a 13 na numeração. Intervalo de leitura para valores em portas analógicas, então, em quantas partes as portas analógicas elas dividem o sinal de tensão que está chegando nela, entendeu? Então, ela só consegue receber de 0 a 5 volts e ela faz uma escala que de 0 a 5 volts compreende um intervalo de 0 a 1023 para o caso de leitura, ok? Para o caso de escrita, que é uma outra questão aqui, a gente pode enviar valores correspondentes a 0 a 5 volts escrevendo números no intervalo de 0 a 255. O que isso quer dizer? A gente tem uma resolução muito maior de leitura do que de escrita. A gente tem uma entrada, então é tipo uma leitura de 10 bits, né? 2 elevado a 10 é 1024, e aí você começa contando do zero, então do 0 a 1023 você tem 1024 estados, e no caso das portas analógicas, também no caso das portas analógicas para escrita, a gente tem uma opção de 8 bits, que é 2 elevado à oitava, então isso nos dá 256 estados, começa contando do zero, vai até 255, dá 256. Essa daqui, então, a professora, deixa eu ver se eu coloquei certo. Kátia. Oi, professora, bem-vinda à aula. Então, continuando aqui, né, nos limites de tensão e corrente que podem ser fornecidos pelo Arduino, tanto nas portas analógicas e digitais, eu comentei que era 5 volts, mas eu acabei não comentando a corrente que é permitida, tanto aliás, a corrente que as portas suportam, que é de 40 miliamperes, ok? Apesar de eu não ter falado, tá no material que eu disponibilizei referente à apostila para vocês lerem, ok? Referente à aula, eu liberei, junto com a atividade. Aí, sempre que vocês puderem, eu peço que vocês leiam também aquele material, tá? Tem informações mais completas, tá bem escrito, aproveita lá o texto, ok? Então, limite de tensão e corrente nas portas do Arduino, tanto analógico quanto digital, é de 5 volts e 40 miliamperes, certo? E a última alternativa, assinale a alternativa. Aliás, a última questão, assinale a alternativa que melhor descreve o funcionamento de uma de PIO. Não são portas só para envio de dados, são portas que podem enviar e ou receber dados. E aí a gente interpreta esses dados como a gente quer, certo? Também não são só portas para que recebem dados e nem portas de alimentação do Arduino, ok? Apesar de também servirem como alimentação, o princípio delas é enviar e receber dados. E a gente interpreta esses dados como o projeto define, né? Através da lógica dos sensores que a gente acoplou, atuadores, enfim. Então, era isso sobre a correção. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma? Tá tranquilo? Então, beleza. Fechar aqui.
E qualquer coisa vocês podem falar, tá? Abrir o microfone. Pode ser que eu não escute aqui a notificação do texto, do chat. Aí vocês abrem o microfone, interrompem, sem problema, tá bom? Então vamos para a aula em si, né? Aula 2. E aqui a gente começa um assunto importante, tá bom? Programação, né? Afinal, a gente está falando de microcontroladores que controlam alguma coisa com base na programação. Essa é uma aula de 2 partes, ok? Então, vai ter essa aula A e vai ter a aula B. Na aula A, que é essa aula presente aqui, a gente vai discutir um pouco sobre conceitos de programação, tá? Servem não só para a linguagem Arduino ou C++, mas para todas as linguagens, ok? Elas possuem elementos em comum e terminologias, né? A gente precisa entender um pouco, quando eu estou falando de estrutura, o que é uma estrutura? E quando eu falar em estrutura, vocês vão entender o que é estrutura, porque a gente vai explicar nessa aula. Quando eu falar o que é uma função, vocês vão entender o que é uma função, porque vai ser falado nessa aula. É uma aula para a gente começar a falar na mesma língua, correto? Então, eu gostaria de começar essa aula deixando bem claro que computadores não são inteligentes, certo? São máquinas, desculpa a palavra, mas elas são máquinas bem imbecis, na verdade. Elas são incapazes elas não têm uma inteligência nata. Elas só conseguem fazer as coisas que foram explicadas para elas. Então, a gente tem que explicar muito bem, detalhadamente, o que o computador tem que fazer, porque senão vai dar erro, senão nosso código não vai rodar legal, nosso programa não vai ser executado da forma como a gente esperava. E é importante ter paciência, tá? Bater cabeça com o código é normal, principalmente no C++. Vocês vão ver que um erro muito comum é o erro de sintaxe só de finalizar a linha do comando. Esquecer ponto e vírgula é muito comum. Então, vamos lá. Então, o que é programação? Programar é planejar ações do computador, correto? A gente programa as rotinas de atividade do computador através de linguagens de programação, que são ferramentas de comunicação. Se a gente está passando uma instrução, seja para um computador ou para uma pessoa, a gente usa uma linguagem, correto? Bem, temos a língua portuguesa, a língua inglesa, existem línguas de sinais, e existem línguas de programação que servem para a gente se comunicar com o computador. Cada tipo de linguagem de programação possui uma semântica e sintática específicas, ou seja, elas possuem regras específicas. Existem palavras específicas para aquela linguagem e existem lógicas como posso falar, de associação de comandos. Você tem que tomar muito cuidado com as regras de determinada linguagem. É importante você entender elas bem para não cometer erro de programação. Então, sempre tem, por exemplo, no C++ ou na linguagem Arduino, que é inspirada no C++, a gente tem a regra do ponto e vírgula para definir fim de comando, coisa que não aparece no Python, por exemplo. E diferente do Python, a gente não tem que ficar se preocupando com esses espaços aqui, em relação ao comando, né? Porque quando a gente programa em Python, por exemplo, se a gente tem uma função e nessa função ela tem comandos associados, a gente tem que colocar a função aqui mais recuado na linha e o que é associado a essa função ou estrutura tem que estar afastado 3 espaços ou ou um tab de distância, né? Para que o computador, para que o compilador em Python ele compreenda que existe uma hierarquia, né, entre os comandos, ou bloco de comandos e a função. São essas regras que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estudar bem em cada linguagem de programação, é bem específico. E a gente vai falar disso, ok? A linguagem utilizada pelo Arduino é baseada no C++. Então, a gente tem a linguagem Arduino, que é o nome da linguagem utilizada, aquela que a gente vai aprender a programar, mas ela é inspirada no C++. Então, quem já programou em C++ ou em C vai notar algumas similaridades na programação. É uma palavra ou outra que muda no Arduino, até para... Que assim, o C e o C++ são linguagens desenvolvidas para computadores, então a gente está falando de desktop, notebook, sistemas, né? O Arduino, apesar dele ser um tipo de computador, ele é um microcontrolador, um computador muito simplificado, certo? Ele não tem toda a capacidade de um computador, então ele precisa das adaptações devidas.
Vamos falar um pouco de programação física, né? Afinal, a gente está programando protótipos eletrônicos no fim das contas. E então a programação física é a criação de soluções computacionais para problemas no mundo real. Tem muitas tarefas que, assim, não dá, apesar de pessoas poderem fazer elas, não é muito apropriado. Por exemplo, esse trabalho aqui, que é a linha de produção de carros, né? É um ambiente perigoso, não é muito salubre, e se você puder substituir um ser humano por uma máquina, tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente causa um desemprego estrutural, a gente tira vagas de emprego, entretanto, a gente garante um menor número de acidentes na produção desses produtos, né? E o que traz isso para a gente é a computação física no geral, que é guiada pela programação física. Um computador sem código, como eu falei, né? O computador é uma máquina imbecil, e o computador sem código não faz nada. Aliás, o código tem que estar muito bem explicado, porque ele pode até fazer alguma coisa e fazer errado, ou fazer algo que a gente não estava planejando, ok? Exemplos de computação física, ou programação física, melhor dizendo: robôs em montadores de carro, como aqui, sistemas de refrigeração, termostatos, correto? Hortas automatizadas. Então, é possível criar pequenas estufas automatizadas, até mesmo com um Arduino. Por exemplo, como eu falei, eu fiz técnico em administração no Instituto Federal, e lá tinham 3 cursos técnicos. Um era técnico em administração, o outro era técnico em meio ambiente, o outro técnico em alimentos. Um dos meus colegas de técnico de alimentos, no TCC dele, ele inclui o Arduino na montagem de uma horta automatizada, não, de uma mini estufa automatizada. Então, utilizando o Arduino, a ideia dele era construir uma estufa que se cuidasse quase sozinha, né? Pelo menos nos aspectos de umidade da terra e temperatura, que a pequena estufa ela conseguisse se manter sozinha. E convenhamos que se você tem um computador para tomar conta de um sistema como uma pequena horta, você garante resultados melhores na produção, correto? Porque uma pessoa não tem tempo e nem calibre suficiente calibre sensitivo suficiente para poder chegar lá na horta e ter certeza de que aquela planta precisa de água, de que a temperatura está muito elevada. Mas um computador pode fazer isso, ele pode assumir essa função, e é aí que entra a programação física, ok? É basicamente interpretar o mundo real de forma computacional e tomar atitudes com base nisso. Então, sistemas de segurança, como os de carros, né? Então, o que acontece? O carro ele tem na porta um sensor de vibração. Quando o carro está trancado, o sistema de alarme do carro é ativado. Se alguém vai lá e tenta chacoalhar muito o carro, o alarme dispara, porque o sistema do carro não entende que tem alguém tentando invadir. E esse é mais um exemplo de onde entra a programação física, e também casas inteligentes. E aí você pode pensar em toda a questão do IoT residencial, né? Como acender uma lâmpada quando você chega em casa de noite e não consegue achar interruptor. Então, nesse contexto da programação física, nesse contexto de procurar soluções computacionais para os nossos problemas do dia a dia, tem o Arduino, que é uma ferramenta muito útil quando a gente pensa nesses projetos menores, caseiros, e projetos de aprendizagem, né? É muito fácil aprender com Arduino, por quê? Ele é barato, ou seja, é acessível, correto? É barato, tá? Se a gente for pensar no que ele oferece pelo preço que ele custa, ele é relativamente barato. Ele é simples, a interface dele, se vocês pegarem a imagem aqui, não tem muita informação visual ao ponto de você não entender o que você tem que fazer, né? Ele tem as marcações, a programação dele é simples, a ideia não é nada complicada, não é nada complexa, e o melhor de tudo, é popular. Então, se você está tendo um problema na hora de desenvolver o seu projeto, tenha certeza que alguém já teve o mesmo problema e alguém já resolveu esse problema. Tem muito conteúdo sobre Arduino em português no YouTube, correto? E então, tem muito conteúdo em português, mais ainda em inglês. E se você preferir por buscar uma solução para um problema muito específico,
alguém em algum fórum na internet já resolveu. Fóruns como o Stack Overflow, o pessoal costuma postar a resolução desses problemas ou essas perguntas lá. Então, é só pesquisar na internet o erro que deu ou o problema que você está tendo e você vai encontrar ajuda, correto? Então, vamos falar sobre o C++ do Arduino. Então, como eu disse, o Arduino, ele tem a linguagem Arduino, que é adaptada do C++. E existem alguns aspectos do C++, obviamente, presentes no Arduino, né? Então, um desses aspectos é o fato das linguagens de programação possuírem paradigmas, né? O C++ ele suporta o paradigma estrutural, e eu já vou discutir sobre ele, e é o principal paradigma do Arduino. Mas o que é um paradigma? Então, um paradigma é um padrão de resolução de problemas, ou formas de resolver um problema. Por exemplo, tem um problema de você se mudou para um prédio, certo? Um apartamento no terceiro andar. E você tem um piano, e você quer levar esse piano para o terceiro andar. Você tem várias formas de fazer isso. A, a primeira que vem na cabeça eu vou empurrar ele pela escada. Então, mas para empurrar um piano, a gente está falando de um piano, não de um teclado pela escada, a gente está falando de um móvel, né? De um instrumento musical pesado, e ele tem uma geometria um pouco complicada de você tentar segurar. Então, você vai precisar de mais pessoas, de 4 a 6 pessoas para pegar um piano. Imagino que um piano deva pesar facilmente uns 150 quilos para levar pelas escadas. Você pode tentar colocar o piano em cima de algum tipo de carrinho, aqueles utilizados em mudança, e tentar subir também pelas escadas. Você vai ter um outro problema de que ainda assim é um piano, ainda assim é pesado, e você vai precisar de mais pessoas, além do risco do piano cair e ter o defeito. E existe uma solução que parece mais simples. Na varanda do seu prédio, você acopla uma polia associada a uma corda em um motor e puxa o piano de lá de baixo. Então, ao fim desse pensamento, a gente descreveu 3 tipos de paradigmas, 3 tipos de soluções para o mesmo problema, ok? Obviamente, existem soluções melhores do que outras para determinados tipos de problema. Então, a gente vai discutir um pouco também sobre o paradigma de programação do C++ do Arduino e as linguagens, e a gente tem que falar aqui que as linguagens de programação exigem um pensamento lógico-matemático. Na sintaxe da linguagem, a gente não utiliza palavras como numa carta ou num texto, querido computador, afira a temperatura do ambiente. Não, a gente usa expressões lógicas associadas a funções para que o computador interprete aquilo e consiga fazer o que a gente procura, né? Então, dito isso, existem linguagens de baixo e alto nível. A linguagem de mais baixo nível que existe é o binário, que é a linguagem do computador, né? Zeros e uns. É praticamente impossível você escrever um código com uma linguagem binária, é muito complicado, eu imagino. Existe uma outra linguagem de baixo nível, mas é uma que a gente já consegue programar, se não me engano, o nome é Pascal. Se vocês procurarem a sintaxe da linguagem Pascal, é algo realmente meio... Não faz muito sentido, tem muito símbolo estranho e poucas palavras que a gente consegue entender. E existem linguagens de mais alto nível. Quando a gente fala em linguagem de mais alto nível, no geral, a linguagem de mais alto nível que existe é a linguagem humana, ok? Essa que a gente usa para se comunicar, pelo menos que a gente conhece. E abaixo disso existem outras linguagens, como a linguagem de programação de nível intermediário a alto. Por exemplo, o C++. Ali um bom meio termo entre a máquina e o ser humano. A gente consegue quase se entender através dessa linguagem. Por exemplo, se você observa um código, você vê que não faz sentido, por exemplo, na língua portuguesa, você ler um código desse aqui, certo? Não parece que segue a norma da nossa língua, mas você consegue entender algumas coisas. Você entende que, por exemplo, esse elemento aqui, pot_pin, ele equivale a alguma coisa, certo? Nesse caso, 1 a 0. Você consegue entender aqui que esse valor, nesse caso, uma variável, né? Essa variável aqui, ela tem um valor. Existem símbolos, tá bem? Símbolos matemáticos e expressões lógicas, ok? Essas expressões lógicas, elas são muito importantes para a linguagem de programação
E você tem que pensar da forma mais simples possível de explicar alguma coisa para o computador através dessas expressões. A gente vai dar uma olhada nisso mais para frente. Vai ficar claro nos exemplos da aula que vem, principalmente, né? Então, nessa aula a gente está trabalhando elementos de programação. Algumas coisas que a gente vai falar servem para qualquer linguagem. E na aula que vem a gente vai falar dos elementos de programação da linguagem Arduino, inspirado no C++. Então, vamos lá. Então, o paradigma do Arduino é o estrutural. Então, a forma como o Arduino resolve os problemas é através do paradigma estrutural e ele consiste em começo, meio e fim. É assim, você tem um código e ele é cheio de instruções. Essas instruções, elas são lidas sequencialmente nesse paradigma. Então, vai do programador de pensar muito bem na lógica que ele vai utilizar para comandar o seu projeto, correto? Então, com base no que ele montou ali fisicamente, e essa é uma dica interessante, montem primeiro um circuito antes de programar, para você ter as informações de porta, para você ter mais ou menos a noção de como você quer que o seu projeto funcione no final. Uma boa maneira de você adquirir essa visão é tendo pelo menos o protótipo ali pronto, ou semi-montado, correto? Então, você tem que pensar na melhor maneira de alocar as funções do seu projeto, através de código, de forma sequencial, certo? Nada que impeça de você criar situações onde o código não chega no fim e ele retorna ao começo. Existe um comando que, inclusive, é chamado goTo, né? E a verdade é que, vendo ele, já ouvi professor falando que ele é tipo uma gambiarra do C++. Ele serve para quando ele chegar em determinada parte do código, ele retorna para onde você colocou um sinalizador, certo? Nada que impeça você de alterar um pouco essa estrutura, mas o máximo que você vai estar fazendo é repetindo o código, correto? Não deixa de ser um paradigma estrutural, você só adiantou o fim quando você usa esse tipo de comando. Então, vamos lá, algumas palavras-chave, tá bom? Algoritmo, instruções a serem seguidas. Então, toda instrução, uma receita de bolo, por exemplo, é um tipo de algoritmo, ok? As funções são conjuntos de algoritmo, no geral. Variáveis e constantes, entendam também como valores, ok? São parâmetros que podem ou não mudar, então se mudam são variáveis, se são constantes, não mudam, tanto constantes quanto variáveis são valores, e a gente vai entender o que valores realmente significa mais para frente nessa aula. E sintaxe é a expressão da linguagem em si, né? A gente tem, bem, toda língua tem uma regra sintática. Na pergunta, por exemplo, no português, o verbo vem depois do sujeito. E na pergunta em inglês, o verbo vem antes do sujeito. Se eu não me engano, é algo assim. E, bem, assim como as línguas dos povos têm sintaxes diferentes, né? Tem expressões diferentes, as linguagens de programação também tem. E a gente vai aprender sobre a sintaxe do C++ um pouco ainda nessa aula. Então, como eu disse, né, sintaxe, como dito, é a expressão da linguagem e, assim como uma língua qualquer, possui regras e códigos característicos. Nesse caso, as linguagens de programação, elas são constituídas por estruturas, funções, operadores e valores. A gente vai ver o que cada um desses aqui significa. E aqui tem uma pequena definição de sintaxe, e isso abrange linguagem de programação também, ok? Aqui, essa parte é importante. Arranjo, combinação ou disposição das palavras na frase. A lógica com a qual você declara funções ou estruturas no código fazem toda a diferença, ok? Você colocar um for dentro de um if é diferente de você colocar um if dentro de um for na hora de escrever. E às vezes pode dar uma confusão muito grande. Geralmente se tem um pouco de dor de cabeça quando mistura essas duas funções, se você não estiver prestando bem atenção no que você está fazendo. Então vamos começar falando de estrutura. Elas são os elementos do código, correto? Então, são palavras reservadas. Palavras reservadas no Arduino, elas assumem cores diferentes. Se você observar, essas estruturas, elas têm a mesma cor, né? Void, setup, então é uma estrutura que tem a mesma cor do loop, if e for. Então, como vocês podem ver, elas têm essas coresinhas reservadas. E essa cor que parece ser um verde é para a estrutura, ok?
Esse void aqui não se preocupa, ele só significa vazio, né? Não é uma função que retorna, é uma estrutura que retorna alguma coisa. Elas destacam a aparição do C++ no Arduino. Então, as estruturas presentes na linguagem Arduino, elas também estão presentes no C++. Tirando essa parte de setup e loop, que, como eu falei, a linguagem Arduino, na verdade, ela é uma adaptação do C++. Exemplos de estruturas: setup, loop, if, for. A gente vai falar mais sobre essas estruturas na aula que vem. Mas setup, loop são as estruturas características da linguagem Arduino, né? Eu acredito que elas não existam no C++. E setup é uma estrutura que é executada uma vez só, e loop, como o nome sugere, é aqui que está, na verdade, o paradigma estruturado do Arduino. Então, quando ele passa pelo setup, ele lê primeiro o setup, depois ele vai para o loop. Ele lê o setup uma vez. Assim que você carrega o código na placa, ele lê o que está escrito no setup apenas uma vez. Existem coisas que você não precisa falar para o computador o tempo todo, né? Então, você pode só declarar aqui, por exemplo, a função de um pino de PIO. Se ele está recebendo ou se ele está transmitindo informação, não é algo que precisa ser dito para o programa toda hora, ao ponto de precisar declarar aqui dentro de loop. Você pode colocar só aqui no setup, e o que está escrito no setup é válido para quantas execuções de código acontecerem dentro do loop. O loop executa os códigos em loop, né, de forma cíclica, de forma infinita, se você não barrar, não desligar o sistema. E passamos para o próximo, funções. Tá, funções também são usadas no controle da placa, no controle do fluxo de código. Então, é uma função as funções têm uma função em comum com as estruturas, né? As estruturas também fazem parte do controle de fluxo de código e na realização de cálculo. Alguns exemplos PIMode. Então, quando a gente fala em realização de cálculo, a gente está falando também em alterar valor, alterar o significado de valores, ou alterar o valor, de uma constante ou de uma variável. No caso, constante a gente não altera valor, constante a gente usa como parâmetro de código, né, comparação com dados que a gente obtém, e as variáveis elas mudam com o passar do código, e a gente realiza cálculos com variáveis para obter parâmetros de funcionamento do código. Então, por exemplo, esse PIMode, ele é responsável por alterar o funcionamento por descrever o funcionamento de um pino. Então, aqui a gente declara se esse pino ele vai receber ou se ele vai enviar informação na forma de sinal elétrico. Digital write, outro exemplo de função, ela modifica o que está sendo enviado ou recebido, ela modifica o que está sendo enviado pela placa nas portas digitais, né? Aqui você escreve os valores 0 ou 1 na forma de high ou low, né? De ligado e desligado, ou pino em estado alto e pino em estado baixo. Então, a gente usa para controlar a placa nessa função, alterando o valor da porta digital. E o delay é o nome da função que controla o fluxo de código. Ela controla temporalmente o fluxo de código, correto? Você coloca um tempo em milissegundos quando você quer que o código ele pare a leitura por um tempo nessa linha, e aí depois ele dá prosseguimento. É uma forma de barrar o andamento da rotina de leitura do código, porque o que acontece, né? O Arduino Uno, ele tem um processador de 16 MHz, então, tecnicamente, ele tem capacidade para ler o que está escrito aqui no loop 16 milhões de vezes em um segundo. E às vezes você não quer que isso aconteça tão rápido. Às vezes você quer que dê um tempo entre o acender e o apagar de um LED. Então, o que você faz? Você acrescenta um delay. Pelo tempo que você quer que um LED, por exemplo, fique ligado, e pelo tempo que você quer que o LED fique desligado. Então, vamos falar sobre valores. Quando a gente fala em valores, a gente está falando de tipos de valores, porque valores têm natureza, correto? Existem números inteiros, existem números
fracionários, quebrados, né, com vírgula. Existem valores que oscilam entre apenas dois estados. Existem valores que não são numéricos, valores de caracteres. Então, a gente pode também definir uma variável como um espaço na memória que vai receber um caractere diferente de um número, geralmente. Uma letra, por exemplo. Né? Então, os valores eles são constituídos por dois tipos, constantes ou variáveis. Então, constantes são valores fixos, que em geral servem de parâmetros de referência para as operações no código. Por exemplo, esse sensor aqui, que é um sensor de distância, ele emite um pulso, né, em frequência ultrassônica, então esse pulso ele bate na superfície e retorna. Aí ele tem um contador, ele conta esse tempo em nanosegundos, em milissegundos, aliás. Ele conta o tempo em milissegundos, ou acredito que seja nanosegundos. E aí você tem uma constante, né, envolvendo o som, que é a velocidade do som, aproximadamente 1.256 quilômetros por hora, em metros por segundo, não lembro, 340 metros por segundo, se não me engano, aproximadamente. E se você for uma pessoa que gosta de se aventurar e não quer utilizar a biblioteca para usar esse sensor, o que você pode fazer é utilizar um cálculo matemático. Então, você pode... então, velocidade é distância por tempo. Se você multiplicar a velocidade pelo tempo, você obtém a distância. Como a velocidade do som é constante e a velocidade e o tempo de resposta é contado pelo circuito do sensor, você só multiplica o valor que você tem de tempo contado pela velocidade do som, você tem o valor da distância. Então, você consegue detectar a distância com a qual um objeto ou um obstáculo está na sua frente. Para isso que servem constantes, ok? Então, ela é tipo um parâmetro fixo do código, ela serve de referência, um valor de referência, para você fazer outros cálculos. E variáveis são valores que podem mudar. Você pode usar constantes para mudar os valores de variáveis. Então, existe uma variável que armazena, por exemplo, a que distância o seu projeto, como um robô, está de uma parede a todo momento, correto? E você precisa calcular essa distância, que é uma variável, porque o robô se move, com base em uma constante, que é a velocidade do som. Então, variáveis são valores que podem mudar. Exemplos de variáveis ou valores. Int, bool, char, byte, float. Quando a gente fala aqui são só tipos de valores, ok? A gente usa geralmente quando você vê um material, a galera fala que int é para descrever você coloca int e escreve um nome aqui de variável e dá um valor para ela. Só que int não é necessariamente o valor não é necessariamente um tipo de variável, é um tipo de constante, é um tipo de valor só. Porque se você colocar aqui, antes do int, a palavra const, ele vai entender que const int, então é uma constante do tipo inteira, ok? Então, int é constante do tipo inteira, bool é constante do tipo booleana, ou seja, altera entre dois estados, 0 e 1, ligado e desligado, verdadeiro e falso. Char valor do tipo caractere, então letras. Aí ele converte letra em número através da tabela ASCII, né? Que é uma tabela que é um padrão americano de conversão de valores. E float significa um valor de ponto flutuante, ou seja, é um valor que não é inteiro, ele tem casas decimais. Vamos falar um pouco sobre operadores. Então, como a gente disse, o funcionamento de código depende de expressões lógico-matemáticas, e expressões lógico-matemáticas utilizam operadores. Os operadores eles podem indicar o que o código deve fazer com um valor ou uma condição. Então, o que os operadores fazem? Eles, no geral, comparam valores e alteram valores. Então, alguns exemplos de operadores são o de soma, o de subtração, tem o lógico e o lógico ou, né? Esses daqui, eles são operadores lógicos, e esses dois primeiros operadores matemáticos. Lógico e
significa quando uma condição só é verdadeira, uma condição que depende de uma análise de duas condições, correto? Só é verdadeira, então essa análise só está certa, essa análise de duas condições só é verdadeira se as duas condições forem verdadeiras, tá? E o lógico ou lógico é uma análise é verdadeira se uma das duas condições for verdadeira. A gente vai entender isso melhor no decorrer do curso, quando a gente, por exemplo, mostrar alguns códigos prontos na aula que vem, inclusive amanhã. Teremos exemplos de estruturas e funções, e esses operadores aparecem, a gente vai interpretar eles. É importante a gente saber interpretar as condições escritas através de operadores, ok? E eu queria falar também que valores e número não é exatamente a mesma coisa quando a gente fala de programação. Nem todo valor é numérico. Alguns valores, eles são estados, ligado e desligado. A gente pode assumir, né, no Arduino, as palavras high e low são palavras reservadas e elas indicam estados que valores assumem, valores booleanos nesse caso, ok? E também tem as variáveis do tipo char, que são valores não numéricos, são letras, correto? É isso que eu tenho que falar. Então, vamos falar um pouco sobre a ideia do Arduino. Eu vou mostrar aqui rapidinho como a gente consegue fazer a instalação. Eu vou mexer um pouco na ideia para vocês irem se familiarizando, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês, no momento, estão com o celular na faculdade, não conseguem ter o computador do lado para ir fazendo passo a passo comigo, mas não é nada complicado, muito simples. Todo mundo provavelmente já instalou um software da internet pelo computador. Não, eu deixei um documento, tudo bem? Deixa eu ver se tem mensagem aqui. O som tá baixo, gente? Desculpa, eu não escutei aqui eu não consegui ver as mensagens no chat enquanto estava apresentando. Tá normal, né? Oi, professora. Ainda tá baixo para você? Não, agora tá melhor. Então tudo bem. Já tá resolvido. É isso. Gente, a professora Kátia tá aí, ela não conseguiu falar na aula passada, ela tava ocupada, mas cá está ela, a orientadora do projeto, também coordenadora do Label. Então, professora, alunos, professora. Para quem não conhece a professora Kátia, ela é a professora lá da área 2. Para mim, ela dá as disciplinas ela deu desenho técnico, deu processo de fabricação, futuramente vai dar projeto integrado, eu imagino, a minha turma. E tá aí ela, hoje ela está presente, podendo falar. Gente, chegamos no momento da aula, Mas eu não acho tem muito para interessante. falar não, tá, Derek? Não, tudo bem. Tô de aluna aqui também, viu? Perfeito, espero que esteja gostando, viu? Não, tá indo Gente, bem. rapidinho, eu peço que todo mundo que está aqui na chamada, tá bom? Possa, em algum momento, enviar alguma coisa aqui no chat, só para que depois que eu fechar a reunião e a gravação ficar pronta, eu receba lá no documento final, eu consiga receber um oi de vocês, ver o nome de vocês aí na lista, para eu colocar lá na presença, tranquilo? Em qualquer momento, eu vi que alguém caiu, não sei se conseguiu voltar, avisem essa pessoa. Então, bora para frente. Vou usar aqui me permite, professora, usar aqui rapidinho a conta do Label só para mostrar o passo a passo Pode sim. da instalação? Vamos lá. Ctrl T, tem o site do Arduino, ok? Eu coloquei, tem um documento, eu coloquei um documento lá no Classroom, ele vai ser liberado às 2 horas. Então, hoje vai aparecer 3 coisas para vocês em referente ao documento, tá? 4, se a gente contar a atividade. Então, vai ter o formulário de hoje, vai ter os slides da aula de hoje, vamos ter a parte do material da apostila correspondente à aula de hoje e vamos ter também um tutorial, um pequeno documento que serve como tutorial para instalação do Arduino, mas não tem nada demais, como vocês vão ver aqui. Então, o Arduino, ele tem aqui esse site, quem quiser dar uma olhada,
eu vou copiar aqui e mandar no chat. Calma aí, eu vou entrar aqui primeiro. Tá, quem tiver curiosidade, puder mexer, dar uma olhada agora. É esse o site oficial do Arduino, ok? Então, aqui no site, a gente vem na aba software. Por aqui também é possível comprar hardware deles, comprar as placas originais fabricadas na Itália. Mas nosso foco aqui é o software. Então, vocês vão entrar nessa tela. Nessa tela aqui, vocês vão dar uma olhada nas opções de download. Então, essa primeira opção provavelmente vai servir para a maioria de vocês. É só clicar aqui para adicionar para fazer o download do arquivo da IDE Arduino para Windows 7 ou mais novo. Ou você pode também entrar por aqui, aí aqui entra na Microsoft Store, mas se necessário, anúncio de podcast, tá? Ou você pode baixar o arquivo zip, mas isso aqui vai servir para vocês. Se alguém aí usa Linux, só procurar a opção de 3264 e o tipo de Linux, ok? A arquitetura do Linux. Então, vocês vão clicar aqui. Vai abrir essa tela, como faz parte da ideia do Label, né? Então, tudo que a gente ensina aqui sobre software são softwares livres. Com o Arduino não é diferente. Então, eles não te cobram nada para baixar o Arduino. Vocês podem vir aqui e baixar de graça. Então, tem a opção de contribuir e baixar, e só baixar. Clicando aqui, eu não vou clicar porque eu já tenho o Arduino, tudo bem. Você vai fazer o download do arquivo .exe, é aquele arquivo de execução do padrão do Windows. Vocês vão baixar ele, clicar 2 vezes, né, que ele aparece na barrinha aqui. E daí para frente, não tem segredo. Façam exatamente o que o Wizard, que a gente chama, né, que é esse software de instalação, faz exatamente o que ele está... Você baixou o arquivo, certo, Victor? E você já instalou, fez todos os passos de instalação? Perfeito. Então, a gente já vai chegar nessa parte. Você pode ir mexendo comigo e vendo as partes do Arduino. Na etapa que o Victor está, então, o que ele fez? Ele já baixou o arquivo, ele já instalou. Ele deu os 2 cliques lá no arquivo baixado. Você segue o passo padrão, tá? Não, eu recomendo que vocês não alterem os diretórios que o arquivo de instalação ele cria diretórios, né? Ele cria pastas específicas para o Arduino, pastas padrões em locais específicos do sistema. Não alterem, tá? Façam a instalação padrão, só clica naquele prosseguir e finalizar, porque o Arduino ele precisa de um monte de arquivo que envolve compatibilidade, ok? Para compilar os códigos. E quando vocês alteram, dependendo do que vocês mexam, um diretório vai parar num lugar errado, e aí quando você conecta a sua placa, ela acaba não sendo reconhecida. Você tenta fazer a compilação do seu código, não dá, porque está faltando um arquivo de uma extensão que é muito específica, e para procurar dar uma dor de cabeça, você tem que saber onde realocar o arquivo. Faz a instalação padrão, sem dor de cabeça, é seguro. E depois que vocês instalarem, provavelmente que vai abrir, uma tela assim. Porque senão vai sobrecarregar tudo. Opa. Vai abrir uma tela assim. Não assim. Vai abrir uma tela... Ctrl N. Vai abrir uma tela assim, ok? Padrãozinho do Arduino. Eu gosto até de deixar dessa forma, porque fica melhor de visualizar o código, ou jogar para o canto da página. Vou deixar a tela inteira. Ele tem esse nome, né? Qualquer arquivo que você cria novo, ele tem esse nome sketch, que é rascunho, e ele tem a data, então, dia 28 de abril. Ele abre desse jeito, padrão, com estrutura. Se você quiser verificar esse código, compilar ele, você vê que ele funciona. Ele compila, certo? Isso daqui é o mínimo para o Arduino funcionar, então todo código de Arduino tem que ter a estrutura setup e a estrutura loop. O que você vai colocar aqui fora dessas duas, dentro dessas duas estruturas, varia de projeto em projeto. Então, aqui tem a instrução, né? Aqui você coloca as configurações do código ou parâmetros iniciais do código para
rodar uma única vez, e aqui você coloca o código principal, onde você executa repetidamente. Então, aqui nas opções de arquivos, a gente tem algo que eu quero mostrar, que é os exemplos. Então, existem bibliotecas, quem já mexeu com programação sabe que são bibliotecas, mas eu vou falar aqui rapidinho, apesar de que eu acho que na aula que vem eu também vou comentar. Bibliotecas são códigos prontos que a gente acessa para ter menos dor de cabeça no nosso código. Então, alguém já se deparou com o problema que é programar esse sensor aqui, o de distância, manualmente, né? Esse negócio de você ter que calcular o tempo entre o envio do sinal e a recepção do sinal, e aí você tem que multiplicar esse tempo pela velocidade do som, e considerar os erros. Enfim, alguém já se deparou com isso e alguém já escreveu um código para tirar isso da nossa cabeça, para a gente não ter problema com isso, que são as bibliotecas, tá? Elas têm funções a mais, funções especificadas a mais para diversos usos, para diferentes sensores, atuadores, e, como todo código, geralmente tem uma documentação. Alguns são padrão, ok? Eu quero mostrar aqui primeiro que a gente pode... Aqui, biblioteca. A gente pode baixar bibliotecas diretamente aqui da ideia do Arduino. Aqui é um gerenciador de biblioteca. Existem vários tipos de biblioteca aqui dentro. Inclusive, eu tenho algumas aqui atualizando. A gente pode baixar e instalar elas aqui. Essa tela ela trava um pouco. Tá vendo? Existem tópico de biblioteca. Então, existem bibliotecas para os mais diversos fins: comunicação, processamento de dados, armazenamento, controle, display. Existem displays LCD, por exemplo, ou de cristal líquido. O padrãozinho mais comum é aquele 16 colunas por 2 linhas, né? Então, tem biblioteca para controlar ele. Outros tipos, sensores, sinal de entrada e saída, temporização, sem categoria, vários tipos, mas alguns não estão disponíveis aqui. E o que a gente faz? Baixa da internet. Então, como que baixa da internet? A gente baixa pelo GitHub, tá? Não é algo que eu vou precisar ensinar para vocês agora nesse momento. Se alguém tiver dúvida e quiser saber como que baixa uma biblioteca por fora, eu posso ensinar, tá bom? Ou posso tirar essa dúvida na aula que vem. É bem simples, você vai baixar o arquivo zip, então ele vai vir parar na sua pasta de downloads aqui no computador. O que você faz? Você vem aqui em Sketch, incluir biblioteca e adicionar a biblioteca.zip. Você vem aqui nos seus downloads. Opa! Você acessa os downloads. Não está acessando. Tá. Enfim, você acessa a pasta downloads, e agora sumiu. Ok. Aqui, você acessa a pasta Downloads, e aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de algumas bibliotecas que eu baixei. Essa daqui é para controle de motor, e essa daqui é para o sensor de temperatura. Essas bibliotecas, elas não vêm só com os documentos de código que são lidos pela ideia do Arduino para poder executar as novas funções que as bibliotecas permitem. Elas vêm com documentação, e dentro dessa documentação tem a linguagem com a qual a biblioteca foi escrita. Você pode usar no Arduino uma linguagem escrita, uma biblioteca escrita em outra linguagem. Isso é uma parte mais complicada, né? Dentro dessa documentação, explica como você vai utilizar essa biblioteca, e vem arquivos com exemplos, que são códigos prontos, utilizando a biblioteca. E você acessa eles aqui em arquivos. Vem arquivos, Sketchbook, aliás, exemplos, e aqui tem os tipos, as bibliotecas. Esse daqui é tipo, aliás, né? Então, aqui você tem exemplos de funcionamento de básico. Aqui é esse Blink. Quer ver? Vem a descrição inicial, é um código que liga o LED por 1 segundo e desliga por 1 segundo repetidamente. Então, ele faz isso aqui, né? Então, LED, liga, espera 1 segundo, LED, desliga, espera 1 segundo. Existem vários exemplos, exemplos para coisas mais complicadas. Por exemplo, sensores internet. A gente consegue, sim, colocar o Arduino online. Existe uma Shield, que é uma placa que é sobreposta ao Arduino e ela aprimora as funções da placa.
tem projetos de servidor web, né? Como podem ver, é algo mais complexo, utiliza até uma ESP32, que eu vi aqui em algum lugar, que é algo mais robusto. Enfim, muitos exemplos, tá? Se vocês quiserem abrir, se vocês quiserem dar uma olhada nesses exemplos, aqui tem uma outra biblioteca para controle, aqui é exemplos de robôs, exemplos para Arduino Mega, então existem, como as placas elas têm diferenças entre si, algumas têm umas funções diferentes, e como eu já conectei a minha Arduino Mega aqui nesse computador, o software do Arduino no meu computador já reconheceu que eu tenho uma Mega e ela me trouxe alguns exemplos de coisas que eu posso fazer com uma Mega quando eu tiver essa placa em específico, no caso. Aqui a gente tem exemplos de bibliotecas personalizadas, que são as bibliotecas que eu baixei, todas essas? Não. São bibliotecas escritas por fora. São bibliotecas que não são comumente utilizadas aqui, não vem por padrão na IDE. Por exemplo, aqui tem um exemplo do sensor de temperatura, funcionamento do sensor de temperatura, né? Então, aqui ele tem algumas explicações. Essa biblioteca, ela funciona com base na interrupção, eu lembro disso. Então, tem que ter um número de interrupção para o sensor funcionar direito. Aqui, o sensor está ligado na porta 2, né? E você vai ver que, por exemplo, essa palavra aqui, se eu tirar essa biblioteca, essa palavra aqui não faz sentido nenhum. Ela só é uma palavra reservada aqui, porque no código da biblioteca que a pessoa escreveu, está explicada qual que é a função dessa palavra reservada, certo? Então, muitos exemplos aqui, fiquem à vontade para explorar. Recomendo que vocês façam a instalação do Arduino no computador de vocês. Só para mexer, se vocês não tiverem um Arduino por perto, alguns de vocês devem ter Arduino em casa e estão fazendo um mini curso para aprender um pouco mais, eu imagino. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui estão os comandos disquete, ok? Para carregar o comando na placa. Você pode clicar aqui para compilar ou aqui. Você pode carregar apertando Ctrl U, clicando aqui ou clicando nessa setinha quando o Arduino estiver conectado. Aqui você consegue exportar o binário. Então, após quando você compila o código, você está traduzindo essa linguagem escrita aqui para binário, que é enviado para o computador. Você pode exportar o equivalente do seu código, a tradução do seu código em binário. Tem uma cópia dele, por exemplo. Aqui você inclui bibliotecas. Tem algumas ferramentas aqui, como autoformatação, né? Que fica tudo bonitinho. Vocês viram aqui, eu cliquei, alterou a distância aqui das linhas de comando com o início da linha. Sinceramente, no C++, é interessante que você não use, programe do seu jeito, ok? Te dá um pouco de personalidade na programação. Monitor serial e plotter serial. Monitor serial, eu não sei onde está o cabo da minha placa. Monitor serial é um lugar onde a gente consegue monitorar as informações da placa, né? Então, existe o comando aqui serial begin e serial print. Então, serial begin, ele inicializa o monitor serial com determinada velocidade, e serial print, ele imprime um valor, né? Ele escreve um valor nesse monitor serial, que é uma tela que fica atualizando todo segundo, o tempo todo com os dados do Arduino. Então, se você quiser ler o valor da distância desse sensor, se você quiser ler se o sensor de linha está sobre uma linha branca, ou sobre uma linha preta, ou sobre o plano branco. Você consegue acessar essas informações e escrever informações através do monitor serial, né? Você consegue também enviar informações para a placa em tempo real. E, bem, interessante daqui é isso. Já estamos bem em cima da hora, né? 1h56. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. E aula amanhã, tudo bem? Aula 3, aula B de programação. No mesmo horário. Eu coloquei o aviso aqui.
Coloquei elas aqui. Então tem atividade, tá bom? Tem um Forms, mas como eu combinei, tanto Forms de hoje quanto Forms de amanhã ficam para 23h59 de sábado, até para que eu tenha um tempo de dar uma olhada nas respostas de vocês. Gente, quem não colocou um oi no chat, por favor, coloca aí, só para ficar registrado lá e eu notar a presença de vocês. Respondam o Forms, tudo bem? Se puderem, dê uma lida no material, no resto do material que eu disponibilizei, tanto no tutorial quanto na parte da apostila. E é isso, até amanhã, ok? Estou aqui, qualquer dúvida, me pergunte. Derek, só lembrando, você fez um documento separado, né, da instalação do Arduino? Isso, eu falei para eles que em 3 minutos vai estar liberado para lá, vai aparecer junto com ele, junto com os slides da aula de hoje, junto com a parte da apostila equivalente à nossa aula, vai ter tem esse material aí, que é a apostila à parte, né? Um tutorial à parte, para o pessoal instalar o Arduino em casa, no computador, Isso. quando estiver em paz. Legal. A gente se encontra amanhã, então. Isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, estou aqui Um até as abraço, 2. pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela presença. É isso.